Carl Jung não estava entre os religiosos como pastores, teólogos ou pregadores, tampouco era um líder espiritual. Sua carreira se baseava na psiquiatria, estudando a alma humana e mergulhando nas complexidades da psique. Ao longo de sua carreira, ele chegou a uma percepção que transcende épocas, culturas e religiões. A imagem de Deus está inscrita na alma humana. Para Jung, Deus transcendia uma simples crença. Era uma realidade pulsante no inconsciente. Não se tratava de uma força exterior, mas intimamente interna, manifestando-se em símbolos, sonhos, consciência e até durante crises. Essa presença convoca a verdade e, quando negligenciada, nos consome silenciosamente. Em uma era onde a ciência buscava erradicar a espiritualidade, Jung ousadamente alegava: Deus é uma das ideias mais poderosas que a mente humana já abrigou e tem uma força real na vida de uma pessoa. O que ele significava com isso? Que o divino não está apartado, está ativo, interno, acessível, não por meio de doutrinas, mas através das experiências mais profundas da alma. Encontrar Deus, para Jung, era, acima de tudo, recordar-se de sua própria essência. Ele denominava isso de individuação, o processo de tornar-se quem realmente se é. Esse fenômeno, dizia ele, ocorre quando se conecta com o self, o núcleo mais profundo da alma, o ponto culminante da psique. Segundo Jung, esse self é a centelha divina em nós, o lugar onde o humano e o eterno se encontram, no si. Por essa razão, ele acreditava que entender a alma era mais crucial do que estudar o comportamento, pois é nela que Deus se manifesta ou permanece em silêncio. Quando silenciosa, ela deixa um vácuo. A ansiedade cresce e a identidade se dissipa. Jung afirmava que a maior aflição do século XX seria a falta de propósito. E hoje, ao olhar ao redor, observamos milhões distraindo-se sem encontrar-se. Muitos produzem, mas não se conectam. Há corpos ativos, mas almas adormecidas. Assim, para Jung, a cura verdadeira começa com uma interrogação. Qual é a imagem de Deus que reside dentro de você? Todos carregam uma, algumas inconscientes, outras deformadas por traumas, medos ou doutrinas inflexíveis. Para alguns, Deus é julgamento, para outros, silêncio, para outros ainda, uma ausência. Jung descobriu uma verdade profunda. Quando a imagem interna de Deus está distorcida, o equilíbrio emocional é afetado. Mas quando essa imagem é reconstituída, a alma floresce e essa transformação não surge de fora, não vem de sermões repetidos ou regras impostas. Ela ocorre no silêncio, na introspecção, na busca sincera e frequentemente na dor. Foi Jung quem afirmou: a experiência religiosa mais verdadeira frequentemente começa quando tudo que era certo se desmorona. É no colapso que a alma começa a escutar. É na escuridão que a luz interna aparece. Ele via o inconsciente como algo sagrado, um templo vivo, não apenas um acúmulo de memórias reprimidas, mas o lar onde símbolos, arquétipos e imagens do divino se expressam para aqueles dispostos a enxergá-los. Já parou para refletir sobre qual voz tem conduzido sua vida? Será que está tentando controlar tudo com a mente racional? E ao fazer isso, se afastou do centro mais profundo de orientação, o Deus interior. Para Jung, restabelecer essa conexão interna era um gesto de coragem espiritual, já que não é confortável, instantâneo ou certo, mas é autêntico e transforma tudo. Quando você acessa esse Deus interior, sua postura começa a se modificar. Medo e mais guiado pela sinceridade, menos comparações, mais foco na sua vocação, menos dever, mais significado. Você percebe que existe algo maior te dirigindo interiormente, uma força que não precisa se manifestar aos gritos, pois murmura com autoridade. É uma orientação que não coage, mas cativa com um propósito claro. Nesse ponto, muitas pessoas se conscientizam verdadeiramente.
ao compreenderem que Deus nunca esteve realmente longe. Ele sempre esteve presente dentro de si, aguardando ser ouvido. Se você chegou até aqui lendo com seu coração mais receptivo, talvez isso não seja apenas coincidência. Talvez seja uma outra oportunidade que Deus está usando para sussurrar para você. Estou aqui, sempre estive. Agora que o ruído do mundo foi silenciado, você consegue me escutar? Se essa mensagem está provocando alguma transformação interna em você, compartilhe nos comentários. Dizer "eu estou ouvindo" pode parecer simples, mas é uma afirmação importante. É o começo de uma nova conversa entre você e a sua essência mais verdadeira. Kudung observava que mesmo nas culturas mais antigas e distantes, sempre existia uma figura central, um símbolo, uma energia ou guia espiritual. Ele definiu esse centro como o Self. Contudo, o Self não é o eu superficial que exibimos ao mundo, não é o ego ou a persona apresentada nas redes sociais. Trata-se de algo mais profundo, ancestral, sábio. É o âmago da alma, a bússola silenciosa, a voz interior que persiste mesmo quando tudo parece desmoronar. Para Jung, o Self é a representação de Deus dentro de nós. Não é apenas uma ideia que aprendemos, mas uma presença eterna. Está nos sonhos que trazem mensagens, na intuição que nos impede de errar, nas coincidências que parecem roteiros divinos, na inquietude que sentimos ao viver uma vida que não nos pertence. Enquanto o ego busca controle, o Self nos convida a nos entregar. Enquanto o ego deseja aprovação, o Self clama por autenticidade. Enquanto o ego ergue barreiras, o Self as desmantela para que a verdade se revele. Como Jung dizia, o Self é como uma centelha de Deus no centro de nossa psique. Ele não impõe nem grita, apenas chama. Ignorar esse chamado tem um custo. É a sensação de vazio existencial, o cansaço sem razão aparente, a vida que parece próspera, mas sempre com algo faltando. Frequentemente, a enfermidade, a crise, a perda ou o colapso emocional não são inimigos. São convites do Self para que a alma retorne ao centro. É Deus nos dizendo: você se perdeu de si mesmo. Agora é a hora de retornar. No entanto, esse retorno exige coragem, pois o Self não é confortável. Ele nos confronta, pede silêncio e questiona padrões que o ego considera uma boa vida, mas que são apenas armadilhas disfarçadas. De acordo com Jung, a jornada em direção ao Self é o verdadeiro caminho espiritual. É onde o ego se curva, a máscara cai, e nasce uma nova identidade, não baseada em estímulos externos, mas no propósito eterno. Talvez você esteja passando por esse processo agora. Talvez sinta que a vida antiga não se encaixa mais, que certos ambientes te sufocam, que certos sonhos perderam seu apelo e que algo maior tenta emergir, mas ainda não sabe o que é. Isso é o Self despertando. É Deus interno dizendo: é hora. Jung afirmava que quando essa centelha divina começa a agir, primeiro ela desorganiza para reorganizar depois. Ela remove muletas, desconstrói certezas, desafia crenças, não para destruí-lo, mas para revelar quem você é sem os filtros do ego. Brota do inconsciente é como ervas daninhas, que crescem quando não damos a devida atenção. Ao invés de rejeitá-lo, precisamos reconhecer e integrá-lo, porque apenas assim podemos nos tornar inteiros. Nas palavras de Jung, aquilo que resistimos persiste. E enquanto não formos capazes de confrontar nossas sombras, continuaremos aprisionados em nossos próprios medos e ansiedades. Este é o convite do Self, um caminho árduo que requer coragem, mas que traz como recompensa a liberdade e o autoconhecimento profundo. Não é um caminho para todos, apenas aqueles dispostos a encarar a si mesmos, sem máscaras ou subterfúgios, sairão transformados. É uma jornada de volta à essência, onde a dor não é inimiga, mas aliada que nos guia para a verdadeira luz
que brilha dentro de cada um. No fundo, entender Deus é entender o que somos, além das nossas limitações, além dos julgamentos que recebemos e das expectativas que nos são impostas. Então, o que nos resta é caminhar, aceitar o chamado com humildade e coragem, pois a descoberta de Deus é inevitavelmente também a descoberta de nós mesmos. E faz. Quando as sombras são reconhecidas e não mais reprimidas, quando paramos de projetar nos outros o que está dentro de nós, começamos a ver a vida com honestidade. Jung nos alertava sobre a importância de trazer à luz o que está oculto nas profundezas do nosso ser. Isso nos liberta das mentiras que criamos para nós mesmos e para os outros. Ainda que o caminho para essa consciência plena seja repleto de desafios e desconfortos, é um caminho de cura e crescimento. O silêncio de Deus não é indiferença, mas um convite ao íntimo encontro com aquilo que nos compõe. É a oportunidade de nos despirmos das ilusões e das verdades convenientes, permitindo que um novo tipo de fé, nascida da introspecção e do sofrimento, emerja e nos transforme por completo. Essa jornada exige coragem para enfrentar as tempestades da alma, integrando luz e sombra, ego e essência, em um todo harmonioso. Jung compreendia que o verdadeiro conhecimento de si começa quando aceitarmos que a dor pode nos ensinar lições inestimáveis e que os desafios são portais para um entendimento mais profundo de nós mesmos e do divino. Ao reconciliarmos nossos conflitos interiores, passamos a viver com uma integridade que transcende as aparências, sentindo a presença de Deus em cada decisão consciente. Neste processo, descobrimos que a verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de caminhar através deles com um coração calmo e uma mente clara. O autoconhecimento nos leva a uma transformação integral, onde aprendemos a manter nosso centro em meio ao caos do mundo exterior. Quando deixamos de lutar contra a realidade e começamos a escutar o silêncio divino que habita em nós, abrimos espaço para a graça e para a verdadeira liberdade no nosso dia a dia. Portanto, viver a partir desse espaço interno de verdade e aceitação é o que realmente significa ser completo. Ao acolher todas as nossas partes, inclusive aquelas que mais tememos, encontramos uma nova perspectiva de vida, uma que é mais rica, mais autêntica e, sobretudo, mais alinhada com o nosso propósito verdadeiro. Em última análise, a jornada espiritual, conforme Jung a entendia, não era sobre buscar uma vida sem defeitos, mas sim sobre integrar todas as nossas facetas para criar uma existência que espelha a plenitude da nossa verdadeira natureza humana e divina. Ao fazermos isso, facilitamos a manifestação do amor e da compaixão por nós mesmos e pelos outros, criando uma realidade onde o sofrimento não é um impedimento, mas um trampolim para alturas espirituais ainda maiores. E faz. Esse é o verdadeiro milagre, viver sob a orientação de uma voz que nunca silencia. Quando essa conexão se estabelece, a vida não se torna necessariamente mais fácil, mas passa a ter um alinhamento. Você não se esforça mais para provar algo, não aceita quaisquer caminhos, não se deixa seduzir por elogios, status ou dinheiro. Você vive com uma direção clara. Jung acreditava que essa direção era Deus atuando dentro de nós, e conforme você se aproxima do seu eu interior, encontra sentido até nas tarefas mais simples. As decisões se tornam mais claras, os relacionamentos ganham significado e até o silêncio se torna mais profundo. Contudo, essa paz não surge do nada. É um trabalho contínuo, construído dia após dia, decisão por decisão. Foi por isso que Jung ressaltou a importância da atenção à vida interna. Ele alertava que se você não vigiar sua alma, o mundo assume o controle. Você acaba reagindo a tudo, tentando agradar a todos, levado pelas expectativas alheias. Mas quando Deus vive em você, você deixa de ser prisioneiro. Você se torna presença, firme, serena e intencional.
E aqui está algo crucial. Quando isso ocorre, você se transforma em uma resposta. Você para de buscar incessantemente o que fazer e passa a ser quem realmente é. Essa mudança altera tudo ao seu redor. Jung afirmava que uma pessoa verdadeiramente integrada transforma o ambiente simplesmente com sua presença, pois ela emana paz, traz profundidade, fala menos, mas comunica mais. Nesse estágio da jornada, Deus não é apenas uma crença, mas uma expressão viva. Você se integra ao movimento divino no mundo através de suas palavras, escolhas, forma de ouvir, modo de amar, de servir e de construir. Isso é fé viva. Por isso Jung considerava a individuação, esse processo de se tornar inteiro, como um caminho espiritual, psicológico e prático, integrado à vida, refletido no trabalho, na família, na missão, no silêncio. Pois uma alma que encontrou Deus não precisa provar nada. Ela revela, demonstra equilíbrio em um mundo caótico, revela presença em um mundo disperso, mostra coerência em um mundo de disfarces. Mais importante ainda, essa alma traz cura, ela inspira, ela indica um caminho, ela vive de tal modo que os outros notam. Tem algo diferente ali e esse algo é Deus. Talvez, sem perceber, você esteja se tornando essa pessoa, não por saber tudo, mas por estar atento. Não por ser perfeito, mas por ter escolhido caminhar com o eu interior. Por ter decidido permitir que Deus viva em você, não como uma ideia, mas como um propósito. E se tudo o que discutimos até aqui despertou algo em você, então encerre este ciclo sabendo que essa jornada é real. Ela começa no caos, atravessa o silêncio, enfrenta a sombra, mas termina com luz, com integridade, com paz, a paz de quem não necessita mais procurar fora, pois encontrou internamente a presença que faltava. E se isso tocou você de verdade, compartilhe nos comentários. Estou ouvindo, pois esta frase simples, mas cheia de vida, é um símbolo. É a confirmação de que, mesmo com medo, dúvidas, tropeços, você escolheu ouvir a voz mais profunda, a voz que chama você pelo nome, a voz que acolhe, ao invés de acusar, a voz que desperta em vez de exigir, a voz que orienta ao invés de impor, a voz de Deus dentro de você. Fique conosco para o próximo vídeo. Te vejo lá. Um abraço do seu amigo Entre Mundos e Mentes.